Os principais assuntos desta edição. Rodoviários anunciam mais uma paralisação e o TRT determina que 70% da frota seja mantida. Marcada para domingo, reaplicação da prova do concurso da SEDUC para professor é adiada para setembro. Ministério Público Federal recomenda a suspensão do leilão para a privatização da Amazonas Energia. No Amazonas, mais de 26 mil trabalhadores têm novo prazo para sacar o PIS/PASEP. Tabatinga receberá efetivo da Polícia Federal e Força Nacional em Operação Fronteira Segura. Presidente do Superior Tribunal de Justiça reafirma a decisão do TRF4 que manteve Lula preso. Convenções para definição de candidatos a presidente começam hoje. Trump diz que espera ter reunião com Putin nos Estados Unidos este ano. O presidente russo denuncia forças que prejudicam relações bilaterais. Naufrágio de embarcação turística deixa pelo menos 11 mortos nos Estados Unidos. Festival de balas. Mais uma noite violenta em Manaus. Moça encontrada crivada de balas na colônia japonesa, onde estudante também foi baleado quando saía da escola. 2 homens são mortos por dupla em motocicleta no bairro de Petrópolis. Dono de empresa de segurança é morto com tiros de fuzil no Parque das Laranjeiras. Marca de 13 tiros foram encontradas no carro do empresário e delegado diz que disparos foram dados por atiradores experientes. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h49. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM Canutama. Rádio Codearte Humaitá. Anamã FM Anamã. Pará FM em Maraã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Independência Maués. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5h50. Fiel Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Com pouca nebulosidade, Manaus está amanhecendo com 25 graus de temperatura e com máxima prevista de 33 graus Celsius. É de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros, prevê o Climatempo. A umidade do ar está em 89%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É sexta-feira, 20 de julho. Chegamos aos 201 dias do ano. Faltam 164 para terminar 2018. Dia dos profetas Elias e Eliseu. Comemoramos o Dia Pan-Americano do Engenheiro, Dia Nacional do Tatuador, o Dia do Revendedor do Posto de Gasolina, o Frentista, e o Dia Mundial do Amigo. O Rio Negro continua baixando. Na leitura de ontem, no Porto de Manaus, mais 1 centímetro. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 17 centímetros. Para quem vai viajar, são normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O militar de Ponta Pelada também opera sem restrições. O que aconteceu nesta data? Registros da história. 1873, nasce Alberto Santos Dumont, considerado o pai da aviação. 1897, a Academia Brasileira de Letras realiza sua sessão inaugural. 1934, Getúlio Vargas toma posse na presidência da República. Ele já governava o país desde 1930, depois do golpe que derrubou o presidente Washington Luiz. 1969, a nave Apollo 11 pousa na Lua. Neil Armstrong e Edwin Aldrin tornaram-se os primeiros humanos a caminhar na superfície do satélite. 2015, reinstalação da Embaixada dos Estados Unidos em Cuba. Agora 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região determinou que o Sindicato dos Rodoviários mantenha no mínimo 70% da frota do transporte coletivo para esta sexta-feira, caso realize mesmo uma greve. Uma reunião está prevista para amanhã no Ministério Público, ainda hoje no Ministério Público do Trabalho. A pena de pagamento de multa é de 50 mil por hora de paralisação, informou o TRT. De acordo com a medida assinada pela desembargadora Eleonora Saunier,
A decisão defere parcialmente liminar requerida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado e tem força de mandato judicial. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci Oliveira, informou que uma reunião está marcada para as 9 horas desta sexta-feira no MPT. Entre as reivindicações, os trabalhadores cobram o pagamento de salários atrasados que até o dia 17 de julho não haviam sido repassados. Caso não haja um acordo, às 15 horas vamos parar os ônibus, disse Givanci. Alberto Pellegrini, a situação realmente se pronuncia das piores, com o aceno de mais uma paralisação dos rodoviários. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo Guerra, se a situação, se não houver o pagamento, se não houver o acerto que o trabalhador necessita, o sistema deve parar, Paulo Guerra, como você bem colocou já, às 15 horas do dia de hoje. Pois é, às 9 horas está marcada uma reunião lá no MPT, no Ministério Público do Trabalho, e nessa reunião, se nada for acordado, se não houver nada de concreto, os rodoviários deverão parar o transporte coletivo em Manaus já no começo da tarde de hoje. Alberto Pellegrini, como é que está a situação nas garagens nesse instante? Tranquilo, Paulo Guerra, tranquilo. Já passamos na frente da Global, tudo tranquilo, mesmo fizemos lá na garagem da Eucatu, fica bem pertinho aqui do Instituto Médico Legal, tudo tranquilo, a saída dos ônibus dá-se de maneira tranquila, os rodoviários estão aí na perspectiva, aliás, na expectativa do salário cair ou não cair na conta deles hoje é o dia de vale, tem essa também, Paulo Guerra, o ticket do trabalhador, principalmente da Global, continua atrasado e a expectativa gira em torno dessa reunião de hoje. Essa história dessa multa de 50 mil por hora de paralisação, será que ela é paga mesmo? Como é que é isso, Pellegrini? Você tem informação se algum dia isso foi pago? Não tenho essa informação, Paulo Guerra, essa informação da questão das multas, eu não sei como é que é feita essa situação. Às vezes, num acordo, uma negociação, aí acaba deixando a multa de lado, mas Paulo, a gente está esperando hoje aí que haja um acordo para que, mais uma vez, a população não seja prejudicada. É claro que a Rádio Difusora vai acompanhar com Alberto Pellegrini o desenrolar desta reunião que acontece às 9 horas no Ministério Público do Trabalho. A expectativa é grande, porque os rodoviários ameaçam paralisar e deixar a cidade sem transporte coletivo, muito embora haja a determinação do Tribunal Regional do Trabalho para que 70% da frota do transporte coletivo seja mantida nas ruas da cidade para servir a população, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo, vamos esperar também que as empresas tenham o bom senso de pagar o trabalhador. Vão para o Ministério Público do Trabalho, chegando lá as empresas aceitam o acordo, fazem proposta, dizem que vão pagar e aquela coisa toda, sai de lá tudo resolvido e no fim das contas não paga o trabalhador rodoviário e o que dá é isso aí, Paulo, perspectiva de greve mais uma vez. Aqui no aplicativo Humano, um ouvinte interagindo com a gente diz o seguinte, o Jefferson: por que a justiça também não determina essa multa para os empresários por não cumprirem com os acordos, Pellegrini? Pois é, muito bem colocado, parabéns, Jefferson, Se as empresas pagassem os rodoviários, se as empresas cumprissem os acordos, se as empresas cumprissem a responsabilidade, não haveria esse tipo de paralisação. Tem paralisação, a população é prejudicada, mas por quê? Porque o trabalhador rodoviário não recebe os salários. Pois é, e esse negócio que caiu 30% o número de passageiros em Manaus nos últimos 2 anos, pelo menos. E se esse negócio não dá, por que essas empresas não vão embora daqui para que outras cheguem, pelo menos para arriscar, já que esse negócio não é vantajoso, Alberto Pellegrini? Pois é, Paulo, a gente conversa com os trabalhadores, a grande maioria acha que essa coisa toda de atrasar salário, já que entra todo dia dinheiro nas empresas, os ônibus estão rodando aí em péssimas condições, com pneu careca, eles estão forçando uma barra para um aumento de tarifa. Pellegrini, vamos mudar de assunto. E mais uma vez a cidade vive uma noite violenta, um verdadeiro festival de balas em Manaus, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo, nós tivemos aí, uma moça que foi assassinada no bairro Colônia Japonesa. Ela foi assassinada na Colônia Japonesa. E um outro garoto em uma outra colônia, Paulo, na Colônia Tonholeixo, já bem distante dessa outra colônia, acabou recebendo aí também 3 tiros no momento em que ele saía da aula, Paulo. Ele estava fardado, estava saindo da aula, quando saiu foi alvejado com 3 tiros, ele ainda conseguiu se arrastar para dentro da escola novamente, onde foi socorrido, foi hospitalizado e está em estado gravíssimo.
Pois é, e uma dupla de motoqueiros assassinou 2 homens no bairro de Petrópolis. Isso é acerto de conta, não, Alberto? Possivelmente, Paulo, foi um duplo homicídio. Os 2, um homem de 19 anos, outro de 35 anos, foram assassinados. Uma dupla que estava em uma moto atirou e matou os 2. Os 2 que eram amigos estavam caminhando tranquilamente pela rua e foram assassinados lá na rua Danilo Correia, no bairro de Petrópolis, bem próximo ao Comando Geral da Polícia Militar. Agora, o que chama a atenção, sem dúvida alguma, é a morte do empresário Eduardo Correia de Matos, de apenas 34 anos de idade, proprietário da empresa Prossegue de Segurança Peregrino. Se o dono da empresa de segurança morre assassinado, e eu vou te contar, foram muitos tiros, né, Alberto Peregrino? Pois é, aproximadamente 14 tiros dispararam contra o Jeep Renegade que ele dirigia lá no Parque das Laranjeiras na noite de ontem. Os bandidos se aproximaram. As informações, como você bem já comentou no começo dessa edição, foram tiros de fuzil e tiros de pistola de grosso calibre. As informações dão conta também, você já me passava agora pela madrugada, o delegado dizia que os atiradores são atiradores experientes, atiradores que já seriam acostumados a matar, pistoleiros, já que os tiros foram disparados e atingiram o alvo, foram tiros certeiros. Essa morte pode ter sido encomendada, não é, Alberto Peregrino? Isso a polícia vai investigar e naturalmente que logo vai descobrir. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está trabalhando no caso e com certeza já deve ter algumas pistas nesse caso, que é mais um aí. 5h59 em Manaus. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar com Alberto Pellegrini. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM em Altazes, Seis Irmãos do Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, Altazes. Oscar Bocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros, Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Boy em Iranduba. Comunitária em Anguera e Fardo Canumã, no distrito de Borba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. Vamos voltar a contactar com Alberto Pellegrini. Pellegrini, pois é, falávamos ainda há pouco sobre a morte desse empresário e naturalmente que a polícia já tem alguma linha de investigação sobre este assassinato acontecido a noite passada em Manaus. Com certeza, Paulo. O Departamento de Perícia Técnica ontem fez um trabalho minucioso no local, bem como a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também esteve no local, já trabalhando, já colhendo as primeiras informações. Alguma linha de investigação, sim, como você colocou, já deve estar em curso, sem dúvida nenhuma. Detalhe, Paulo, é que ele tinha acabado de deixar o filho de 6 anos na casa da ex-esposa, quando se deslocava para outro local, acabou sendo assassinado a tiros. Pois é, o carro dele inclusive foi para a contramão, não é, Pellegrini? Pois é, ele foi atingido e o carro continuou, né, seguindo viagem em baixa velocidade, ainda bem, entrou numa contramão, mas já era ele que estava baleado, Paulo. O carro bateu, ficou lá parado e quando as pessoas chegaram perto para ver o que tinha realmente acontecido, chegaram e viram que o carro estava crivado de balas. Pellegrini, muita gente tem dado entrada nos prontos-socorros da cidade, nestes tempos agora de festival de balas, muita gente dando entrada nos prontos-socorros da cidade, vítimas de tiros, né? Há muita gente internada devido a ferimentos por arma de fogo nos principais pronto-socorros da cidade. É possível, Paulo, a gente conversar com as pessoas e os profissionais dos pronto-socorros dizem sempre que tem muita gente baleada. E mais um, né, esse que nós já colocamos agora há pouco, é um outro internado devido a bala, devido a tiros aí por arma de fogo. E principalmente pronto-socorro Platão Araújo e pronto-socorro João Lúcio. Pellegrini, até daqui a pouco, quando vamos contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade em detalhes. Vamos sim, Paulo, mandando um abraço aí pro Bilu do Transporte Alternativo, já está aí já de prontidão. Se houver alguma paralisação, com certeza os amarelinhos irão agir em toda a cidade novamente. Mandando um abraço também para a moçada da região metropolitana que acompanha a nossa programação, Paulo, os ouvintes de Iranduba, os ouvintes lá de Manacapuru, seu D'Angelo, alô seu D'Angelo, aquele abraço, o Beto D'Angelo também, a Meroli e toda a moçada de Manacapuru que acompanham a programação da difusora, principalmente o nosso Jornal da Manhã, Paulo. E no estaleiro Juruá, quem acompanha, Pellegrini, o Jornal da Manhã?
é o nosso Chiquinho Cameli. Alô, seu Chiquinho Cameli, aquele abraço também, sempre nos dando o prazer da audiência, bem como todos os funcionários lá ouvindo o Jornal da Manhã nesse momento. O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para a 7ª edição do ciclo Sesc Viver Mais a Cidade. O participante que quiser ter a camisa oficial do evento deve realizar a inscrição no portal Sesc e doar um brinquedo novo até o dia 23 de agosto. Serão disponibilizadas 600 camisas do passeio ciclístico que ocorrerá no dia 26 de agosto às 17 horas. A Universidade Federal do Amazonas, UFAM, lançou nesta quinta-feira editais para concursos para técnico-administrativos em educação de nível médio e de nível superior. O certame disponibiliza 17 vagas para os cargos de nível médio e 25 vagas para nível superior. Para participar do concurso, os interessados devem se inscrever no período de 6 de agosto até 17 horas do dia 21 do mesmo mês no site da Comissão Permanente de Concursos. Entre os cargos disponíveis para nível médio estão técnico em agropecuária, técnico em eletromecânica e técnico em enfermagem. Entre os cargos para nível superior estão os de arquivista, fisioterapeuta, programador visual, contador, entre outros. Sancionada a lei que reajusta salários de servidores. Quem tem os detalhes é J. Rai. O prefeito Francisco Gomes sancionou na manhã de ontem a lei número 354, datada de 28 de junho deste ano, mesmo dia em que a matéria foi aprovada na Câmara de Vereadores após intensa negociação com o Sindicato dos Servidores Públicos de Iranduba e representantes do Poder Legislativo local. A lei concede reajuste salarial aos trabalhadores do quadro de efetivos da Prefeitura, que, segundo o presidente do sindicato, Miguel Travasso, estavam com os vencimentos defasados havia mais de uma década. Os servidores foram esquecidos por 14 anos, então o salário deles estava constrangedor. Graças a Deus, a partir de agora, o servidor vai começar a ter um salário melhor. Não estão inclusos nesse contexto os servidores das áreas de educação, esporte e lazer, pois eles já foram contemplados separadamente. De acordo com a lei sancionada ontem, os servidores do nível 1 tiveram os salários equiparados, ultrapassando a casa dos R$1.000 e mais 5% sobre o valor. Os funcionários dos níveis médio, técnico e superior tiveram um escalonamento de 60% sobre o salário base em 3 anos, 20% retroativos a março deste ano, outros 20% ano que vem e mais 20% em 2020. O prefeito Francisco Gomes destacou a importância da classe. O servidor público é uma pessoa muito importante para a administração do município, por isso nós estamos fazendo essa coisa certa, reajustando o salário deles. E antes de eu sair, eles vão receber todos os atrasados deles, se Deus permitir. Revisão salarial dos fiscais municipais e pagamento das férias de 2016 dos trabalhadores da educação no segundo semestre deste ano também foram assegurados pelo chefe do Poder Executivo. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h09 em Manaus. Após agentes de saúde serem impedidos de seguir vacinação contra o sarampo por traficantes no bairro Jorge Teixeira, equipes da Polícia Militar reforçaram a segurança dos vacinadores. As áreas onde ocorrem as ações de varredura contra a doença vão receber patrulhamento, segundo o secretário de Segurança. As ações de vacinação contra o sarampo foram retomadas na tarde de ontem lá naquele bairro. A Prefeitura e o Estado firmaram parceria para que a imunização chegue nas áreas com maiores índices de criminalidade da cidade. De acordo com o titular da Secretaria Executiva Adjunta de Operações, Tenente Coronel Klinger Paiva, equipes de saúde vão ter o contato dos supervisores da área da PM, além do apoio de mais viaturas que devem patrulhar a área onde as equipes estão atuando. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Secretário de Educação do município de Manacapuru recebe prêmio no encerramento do primeiro Fórum Conviva Educação no Amazonas. O ato se deu nesta quinta-feira, dia 19 de julho, no auditório da Secretaria de Saúde do Estado em Manaus, onde o secretário de Educação do município de Manacapuru, o professor Raimundo Conde, e sua equipe de assessoria participaram do encerramento do primeiro Fórum Conviva, realizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime. O secretário Conde recebeu o prêmio das mãos do presidente da Undime, senhor Edelso Penaforte, como uma das secretarias municipais de educação que mais acessa e utiliza a plataforma Conviva.
Vale ressaltar que o Conviva é uma plataforma virtual de gestão da Undime, assim como uma ferramenta que as secretarias municipais têm acesso, permitindo aos gestores a utilização de um suporte de gestão para melhor uso dos recursos que são efetivamente gerenciados, garantindo uma educação de qualidade no processo de ensino e aprendizagem na rede escolar pública. Bem, Paulo, final de semana se aproximando e mais uma vez o alerta para quem vai sair de Manaus para Manacapuru e Novo Airão. As estradas que ligam Manaus a estes municípios estão passando por trabalho de terraplanagem e recuperação asfáltica. Então é bom tomar muito cuidado. Em alguns trechos, como no quilômetro 7, 12 e 63 da AM352, os trabalhos são intensos, com movimento de máquinas e reposição de bueiros. Já a AM070 continua com os trabalhos de duplicação. E se tratando de AM352, a estrada de Novo Airão, vale informar que os moradores da estrada do Membeca, neste momento, estão realizando um protesto. E segundo o presidente da associação, a estrada de Novo Airão será fechada no quilômetro 60. Ele disse que os trabalhos que foram feitos na estrada deixou a estrada pior que estava. Foram gastos 36 milhões de reais, começaram os trabalhos e depois abandonaram, deixando a estrada em péssimas condições de tráfego. Bem, Paulo, hoje o nosso alô vai para o sargento José Maria, ouvinte assíduo do Jornal da Manhã, que hoje completa mais um ano de vida. Nossas parabenizações ao sargento José Maria. Com a colaboração de Adriana Silva, assessora de comunicação da CEMED, de Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus, e essas informações que o José Alberto Zeg Deg acaba de dar para os ouvintes do Jornal da Manhã, acaba de divulgar, sobre as estradas. É bom que as pessoas atentem para as condições de trafegabilidade na estrada. Falou também quanto foi gasto na recuperação, na pseudo recuperação. E a gente pergunta aqui, e a M10, quando será recuperada? 30 anos que falam nessa recuperação e até hoje nada aconteceu e a buraqueira persiste. É bom lembrar também que o José Alberto Zeg Deg falou sobre a interdição à altura do quilômetro 60 da estrada que leva a Novo Airão. É um protesto por parte das pessoas que residem na área. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR, pediu intervenção do governador Amazonino Mendes junto ao IBAMA, ICMBio, Marinha e Polícia Federal para a liberação da licença ambiental que possa atender centenas de famílias que trabalham e vivem no extrativismo mineral na calha do Rio Madeira. De acordo com Cabo Maciel, o governador e sua assessoria estiveram em Humaitá participando de uma grande reunião e prometeu aos garimpeiros liberar a licença para que pudessem continuar trabalhando. Com a chegada do verão, os fiscais intensificaram a fiscalização e passaram a multar os extrativistas e a apreender seus equipamentos e maquinários que utilizam nas balsas. Mais de 26,9 mil trabalhadores que não sacaram o abono salarial ano base 2016 no Amazonas terão nova oportunidade. A reabertura do prazo foi autorizada na última quarta-feira em resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT. O prazo, que terminou em 29 de junho, será reaberto em 26 de julho e os trabalhadores terão até 30 de dezembro para retirar o dinheiro. É bom ressaltar que o pagamento do benefício referente a 2017 também começará a ser pago no dia 26 de julho. O valor do abono salarial 2016 disponível para os trabalhadores amazonenses chega a R$19.592.862,68. É o segundo maior valor na região norte, onde o benefício poderá ser retirado por mais de 135 mil trabalhadores, totalizando R$101.589,59. 6h15. O Ministério Público Federal no Amazonas expediu recomendação ao ministro das Minas e Energia e ao superintendente da área de desestatização e estruturação de projetos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para que suspendam o leilão da Amazonas Energia. A desverticalização, que deveria ter ocorrido até 2 de março, não foi concluída em razão da necessidade de negociações de dívidas com a Petrobras. Ainda segundo a recomendação, a realização do leilão da Amazonas Energia no momento
enquanto o atual ocorreria de maneira precipitada em virtude de fatores como insegurança nos campos jurídico, econômico e financeiro, alegada a ausência de autorização legislativa prévia para a realização do ato, decisões judiciais que determinaram em caráter liminar a suspensão do leilão e a ausência de conclusão do processo de desverticalização da Amazonas Energia. A soma de todos esses fatores acarreta consequentemente graves reflexos no processo de desestatização. A proposta de criação de uma Câmara de Conciliação de Regularização Fundiária foi apresentada na manhã de ontem pelo prefeito Arthur Neto ao presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Edo Simões. A Prefeitura de Manaus tem como meta a concessão de 80 mil títulos definitivos na atual gestão e a partir da criação do núcleo, que envolve diversos órgãos ligados ao assunto, será possível dar maior celeridade, desburocratizar o processo de concessão de títulos definitivos, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto. A ideia é dar o título definitivo de posse da terra para aqueles que moram nela há muito tempo e que não podem ficar expostos às ameaças de sair dali ou de serem tangidos dali. Não seria justo. Então aqui a visita ao presidente do tribunal, meu prezado amigo Edo Simões, ela foi muito produtiva. Produtiva porque nos acertamos que se cria uma Câmara de Conciliação. Eu vou surpreender talvez dizendo que Manaus tem uma parte muito pequena dela completamente regularizada do ponto de vista fundiário. Então é hora de nós deixarmos tudo isso em pratos limpos, em benefício do povo, sobretudo do povo mais humilde, que tem medo de perder o que já construiu, e nós vamos garantir que fique com ele aquilo que ele já construiu. A Câmara deve agir na tentativa de diminuir conflitos fundiários, visando a conciliação das partes envolvidas, auxiliando no processo de regularização fundiária de áreas urbanas e rurais já consolidadas, atuando nos processos jurídicos e administrativos envolvendo conflitos de imóveis que tramitam nas diversas esferas judiciais e do município de Manaus. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça, Edo Simões, o Tribunal de Justiça do Amazonas espera que os processos tenham mais celeridade em sua tramitação. Isso é muito importante porque nós vamos deslocar das varas onde estão ocorrendo processos judiciais conflitantes entre proprietários, poceiros e entre poceiros e poceiros e poder de uma forma conciliatória resolver essa questão e tirar esse conflito do judiciário. Isso é muito importante e dar uma resposta para essas pessoas que têm sua casa, poder ter seu terreno regularizado, seu imóvel regularizado. Isso é muito importante para todos nós. Com o apoio desses órgãos, em parceria com a Prefeitura, será assinado um termo de cooperação técnica com validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, a critério das entidades participantes, ressaltou o subsecretário de Habitação e Assuntos Fundiários, José de Arimateia. Vamos assinar em breve um termo de cooperação técnica com todos esses agentes para que nós possamos resolver as situações de regularização fundiária na cidade de Manaus, que é precária, como já disse, bem como no estado do Amazonas. E as pessoas que estão lá, os poceiros, eles não têm culpa de situações jurídicas entre proprietários de matrículas e poder público. Elas precisam receber o seu título definitivo. E essa situação, ela traz uma cidadania, traz um conforto para o poceiro, que a partir daí ele passa a ser dono do seu imóvel e ele vai poder reformar e vai poder vender, vai poder fazer o que ele quer porque o imóvel é dele e com isso vai fomentar a economia municipal. 6h19 em Manaus. O prefeito de Coari, Adail José Figueiredo Pinheiro, decidiu na manhã de ontem, após reunião realizada no Tribunal de Contas do Estado, reduzir em 30% o valor das atrações programadas para o aniversário de 86 anos da cidade, prevista para o mês de agosto, ou cancelar uma das atrações do festejo caso não consiga firmar parcerias públicos-privadas para a redução do custo em 30%. E mais, apresentar ao TCE a comprovação do sistema de folha de pagamento constando como pago os salários dos servidores e extrato de conciliações bancárias, entre outras exigências, para a realização das festividades. A reunião foi realizada com o relator de Contas de Coari, conselheiro Josué Filho, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Barroso, e os procuradores Elisângela Marinho e Rui Marcelo Mendonça. Alvo de representação do Ministério Público de Contas com pedido de medida cautelar, os gastos com a festa orçados em R$1 milhão foram questionados no último dia 26 de junho pela procuradora, que ressaltou que o pagamento dos cachês altíssimos
em detrimento de investimentos em serviços públicos básicos como saúde, saneamento básico e educação, mostra-se inadmissível porque viola a legalidade, a moralidade e a razoabilidade. Cerca de 300 integrantes da Polícia Federal e da Força Nacional reforçarão pontos de fronteira do Amazonas e de outros 8 estados por meio da Operação Fronteira Segura, anunciada pelo Ministério da Segurança Pública ontem. No Amazonas, o posto de fronteira que receberá atenção é o de Tabatinga, município que fica localizado na tríplice fronteira entre o Brasil, Colômbia e o Peru. A distribuição do efetivo será feita nos postos avançados de fronteira conforme necessidade operacional e planejamento da Polícia Federal. Os estados que também receberão o efetivo inicialmente são Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. O suporte da Força Nacional à Polícia Federal nos postos de fronteira será feito até o fim de novembro, prazo que pode ser prorrogado. Cerca de 35 mil pessoas devem ser convocadas pelo Tribunal Regional Eleitoral para o cargo de mesário durante as eleições deste ano no estado. Somente na capital, mais de 15 mil voluntários devem ser chamados. O processo eleitoral vai eleger um presidente, governador, senador e deputado federal e ocorrerá em outubro. As notificações para os voluntários foram expedidas pelos cartórios eleitorais a partir do final de maio deste ano. De acordo com o TRE, não há data limite para ser finalizada a convocação de mesários. A responsabilidade da solicitação de competência dos cartórios eleitorais e até o presente momento, os membros da mesa receptora ainda estão sendo recrutados. Mais de 5 mil voluntários realizaram as inscrições pelo site do TRE para ser mesário voluntário durante as eleições de 2018. Os convocados receberão treinamento onde será instruído desde o manuseio da urna eletrônica até o procedimento diante de ocorrências comuns em dias de pleito. A prova para o cargo de professor regular do ciclo 20 horas da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, que seria reaplicada no próximo domingo, foi adiada para o dia 2 de setembro. O concurso foi realizado no último dia 8. No entanto, um grupo de candidatos denunciou à polícia problemas na aplicação desse exame. O anúncio da mudança da data foi feito na manhã desta quinta-feira na sede da SEDUC pelo secretário de Educação do Amazonas, Lourenço Braga. Durante a coletiva, o secretário disse que o Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego, contratado pela SEDUC, deve continuar para realizar o certame. Além disso, os candidatos que devem refazer a prova não terão nenhum tipo de custo financeiro. Em relação às denúncias dos candidatos sobre irregularidade do concurso, o secretário disse que o Ministério Público deve continuar com as investigações. Polícia. O abastecimento de combustível em uma balsa do Exército resultou em incêndio no final da manhã de ontem. A embarcação estava em um porto em São Gabriel da Cachoeira e chegou a explodir. 2 soldados ficaram feridos. Segundo o Comando Militar da Amazônia, o CBA, a balsa pertence ao 2º Batalhão Logístico de Selva e estava ancorada no porto Queiroz Galvão. E a balsa incendiou durante o abastecimento. O fogo se alastrou e atingiu outras embarcações civis que estavam próximas. 2 soldados sofreram queimaduras e um deles foi trazido para o Hospital Militar aqui em Manaus. O Comando Militar não informou o estado de saúde dos 2 feridos. A área próxima ao local do incêndio foi isolada e a polícia do Exército foi acionada. 6 horas 26 minutos em Manaus. Alberto Peregrini traz os últimos acontecimentos da noite e madrugada na cidade. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, numa operação ontem, 9 imóveis foram flagrados com ligações clandestinas de energia. Durante a operação, a Polícia Civil, na Avenida Canópolis, no bairro Lírio do Vale, uma igreja, 3 lojas, 3 casas, um restaurante e uma pizzaria estavam furtando energia. Segundo o delegado Tomás Vasconcelos, os imóveis serão registrados, que as pessoas que têm imóveis registrados, seus nomes que irão responder pela situação. O fornecimento foi cortado devido aí a essa questão do gato. Até uma igreja, meu amigo, até uma igreja foi fechada aí porque o pastor tinha mandado fazer um gato. Queima! Pastor, tu não vai pro céu não. O pastor vai mesmo pro inferno. O pastor gosta de gato. Dá-lhe, pastor!
O gato do pastor. Pastor, irmãos, vamos seguir o caminho da virtude da igreja. Não roubarás, não matarás, não adulterarás. Mas o pastor estava com gato na igreja. Vamos lá, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo. Um rapaz que recebeu 1, 2, 3 balaços pelo corpo. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio por volta de 21h30. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, vítima de agressão física. 2 homens brigaram, foram pro pau, foram pra peia, devido a uma cerca. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área do ramal do Brasileirinho. As pessoas ainda brigam até hoje por causa de cerca. Um palmo pra lá, um palmo pra cá é o suficiente para acontecer uma verdadeira tragédia, uma verdadeira desgraça. E isso aconteceu lá no ramal do Brasileirinho. Pronto socorro, Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, acabou levando peia. Um homem de aproximadamente 25 anos de idade chegou sem saber dizer o nome dele. Você fala, era Paulado. Como é teu nome, fulano? Como é que tu veio da onde? Quem te bateu? Todo mocorongo por lá, Paulo Guerra, ele havia levado várias pauladas pelo corpo. Até o presente momento ele não sabe quem é, não sabe de onde ele veio, devido às pauladas que levou na cabeça. Pelo jeito dele, Paulo Guerra, há quem diga que ele não é boa pisca. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, um capotamento ocorrido no bairro Nova Cidade. O homem perdeu o controle do veículo e acabou descendo uma pequena ribanceira e ficou ferido e está internado no pronto-socorro Platão Araújo. E mais de polícia, um baleado no Lírio do Vale. A noite de ontem aconteceu uma tentativa de homicídio no bairro Lírio do Vale. Um homem levou 3 balaços pelo corpo e está entre a vida e a morte. Ele está no bico do urubu. Tá vai, não vai, após receber essas balas lá no bairro Lírio do Vale. Outro que está no bico do urubu, um estudante que levou vários tiros pelo corpo a noite de ontem. As primeiras informações dão conta de que esse crime pode ter a ver com o acerto de contas devido a envolvimento com droga. O crime aconteceu no bairro Colônia Antônio Aleixo. Falando em baleado, a criança baleada durante essa semana lá no bairro Lírio do Vale, a criança de 7 anos que levou um tiro na cabeça, continua internada no pronto-socorro Joãozinho, está na UTI. As informações dão conta de que o estado é estável. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, morte por afogamento. Uma pessoa morreu afogada em um igarapé na estrada de Altazes. As primeiras informações dão conta de que o homem desapareceu nas águas por lá. Muita correria, todo mundo procurando pelo homem. Quando foi encontrado, quando boiou, já estava morto. Crime na colônia japonesa. Madrugada de hoje, o corpo de uma jovem até o presente momento não identificado, uma jovem morena de aproximadamente 25 anos de idade, o corpo crivado de balas, foi encontrado na colônia japonesa. Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local, bem como Delegacia de Homicídios, que já trabalham a fim de desvendar esse mistério. Quem matou e por que matou essa jovem no bairro Colônia Japonesa? Morte dentro do carro.
Um crime misterioso aconteceu à noite de ontem no Parque das Laranjeiras. O empresário do ramo de vigilância estava dentro de seu veículo, um Jeep Renegade de cor branca, quando de repente uma moto se aproximou do veículo. O homem que estava na garupa e o outro também dispararam aproximadamente 14 tiros no carro da vítima. 9 pegaram no empresário, que acabou morrendo na hora. O crime aconteceu, repito, no bairro Parque das Laranjeiras, e a polícia já trabalha a fim de desvendar o caso. Duplo homicídio no bairro de Petrópolis. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma vez, a cidade tomou banho de sangue na noite de ontem, e no bairro de Petrópolis, 2 homens que estavam caminhando pela rua Danilo Correia foram abordados, posteriormente perseguidos por 2 homens, 2 motoqueiros fantasma que estavam montados em uma moto de placa não identificada. Os 2 assassinaram as 2 vítimas, um homem de 35 anos, o outro de 19 anos foram as vítimas. Foram dois que foram desta para pior, assassinados no bairro de Petrópolis. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde mais uma vez o vento da desgraça espalhou sangue na cidade de Manaus. É muita morte. Mês passado foram 103. Agora, esse mês de julho, já chegamos a 70. A cidade toma banho de sangue. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Mais alguns detalhes sobre esta morte desse empresário, proprietário da empresa Prossegue. O nome dele é Eduardo Correia de Matos, tinha 34 anos e que foi assassinado no cruzamento da Rua Conde de Sejimirim com a Avenida das Torres, no bairro Parque das Laranjeiras. Ele foi atingido com disparos de fuzil, como disse ainda há pouco Pellegrini, e pistola, após ser perseguido por criminosos que estavam em um carro modelo Prisma de placa não identificadas. Eduardo pilotava o seu carro modelo Jeep Renegade, como disse o Pellegrini, cor branca e com placas PHI 3385, onde as marcas de pelo menos 14 tiros foram encontradas. E Eduardo morreu a caminho do hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Populares relataram aos policiais que quando o empresário entrou na avenida após descer pela Rua Conde de Sejimirim, sendo perseguido, ele foi surpreendido por um motoqueiro que também estava armado e tentou fugir do atirador. Esportes. O Liverpool anunciou a contratação do brasileiro Alisson da Roma nesta quinta-feira por um valor que é recorde mundial para um goleiro que é ruim. A equipe italiana disse que o Liverpool chegou a um acordo de um valor de 72,5 milhões de euros pelo jogador de 25 anos, superando o recorde anterior de 53 milhões de euros pagos pelo Juventus por Gianluigi Buffon em 2001. O valor da conversão atual do real, considerando o valor fixo, o preço da negociação desse goleiro chega a 278 milhões de reais, um verdadeiro assombro. O Campeonato Brasileiro teve 5 jogos a noite passada. Vasco 1, Fluminense também 1. Santos 1, Palmeiras 1. Atlético Paranense 2, Internacional também 2. O Chapecoense empatou com o Bahia em 1-1 e o Cruzeiro venceu o América por 3-1. Copa Sul-Americana. Deportivo Cuenca 2, o Jorge Wilstermann também 2. Os jogos de hoje. Às 19h15, Campeonato Brasileiro Série B, Criciúma e Londrina. Às 20h30, Sampaio Corrêa e Goiás. E fechando a rodada, 21h30, CSA e Fortaleza. Últimas notícias. O principal índice de ações da Bolsa Brasileira fechou praticamente estável nesta quinta-feira, com as atenções no mercado brasileiro voltadas a desdobramentos no cenário político em meio à temporada de resultados corporativos, destacou a agência Reuters. O Ibovespa subiu 0,16% a 77.486 pontos,
fechando na máxima do dia. O dólar subiu 0,15% a 3,8453 na venda. Já o dólar turismo era vendido perto de R$4, sem considerar o imposto sobre operações financeiras. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis informou que não vai adotar a periodicidade mínima nos reajustes dos preços de combustíveis pelas empresas. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo diretor-geral da agência, Décio Oddone. A afirmação de Oddone veio em meio a questionamentos sobre a política de preços da Petrobras adotada há pouco mais de um ano, que reajusta valores nas refinarias quase diariamente, com o objetivo de acompanhar as cotações internacionais. O IBGE divulga hoje dados de julho da inflação. Em junho, a prévia da inflação acelerou e ficou em 1,11%, segundo o Instituto, maior variação do IPCA 15 para o mês de junho desde 1995, quando ficou em 2,25%. A alta foi puxada pelo aumento nos preços de alimentos, energia elétrica e combustíveis. O INSS está cobrando os segurados que receberam a desaposentação. O STF barrou a correção dos benefícios em 2016, mas ainda não decidiu sobre quem já recebeu os valores. Parte dos segurados perdeu o reajuste e outros tiveram os valores descontados. A Receita Federal informou ontem que cancelou as adesões de 700 contribuintes ao Programa Especial de Regularização Tributária, o REFIS. Segundo a Receita, essas adesões foram canceladas por falta de pagamento. O valor devido por eles ultrapassa R$1 bilhão. O número de consumidores inadimplentes no país chegou a 68,1 milhões em junho, segundo o levantamento do Serasa Experian. Trata-se da quinta alta mensal seguida e do maior patamar da série da pesquisa iniciada em 2016. Na comparação com junho de 2017, quando foram contabilizados 60,6 milhões de inadimplentes, o índice teve aumento de 1,98%. Relatório documenta intoxicação aguda devido ao uso de agrotóxico em 7 localidades rurais do Brasil. A Human Rights Watch entrevistou 73 pessoas afetadas diretamente devido ao uso dos produtos, incluindo comunidades rurais, indígenas, escolas e quilombolas. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, esteve nesta quinta-feira em Pacaraima, Roraima, para verificar o andamento do processo de acolhimento e regularização dos migrantes venezuelanos. Segundo o Ministério, Torquato Jardim visitou o Centro Pastoral para Migrantes, onde as crianças de outros países receberam assistência social. Em seguida, ainda de acordo com a pasta, a comitiva foi ao abrigo Janocoida, que recebe indígenas da etnia Uarau por meio da operação acolhida do Exército Brasileiro. E por fim, as autoridades verificaram as obras em andamento do abrigo BV8 da operação acolhida, que será mais um local para recebimento de imigrantes, diz a nota. O ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner de Campos Rosário, pediu ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento de informações e documentos da ação da Operação Registro Espúrio, que investiga uma organização criminosa que teria praticado corrupção e fraudes em registros sindicais envolvendo funcionários do Ministério do Trabalho, políticos, sindicalistas, lobistas e advogados. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou liberdade ao ex-número 2 do Ministério do Trabalho, Leonardo Arantes, sobrinho do deputado federal Jovaí Arantes, do PTB de Goiás. Ele está preso preventivamente sob a suspeita de fazer parte de uma organização criminosa investigada na Operação Registro Espúrio, que promovia fraudes em registros sindicais do Ministério do Trabalho. Em uma manifestação paralela, a Procuradoria-Geral da República pediu no domingo a manutenção da prisão preventiva de Leonardo Arantes, bem como do primo Rogério Arantes, ex-dirigente do INCRA, e do ex-secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, o amazonense Carlos Lacerda. O ex-senador Luiz Estevão, ex-PMDB do Distrito Federal, e o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB da Bahia, e o ex-deputado Márcio Junqueira, do PROS de Roraima, presos no complexo da Papuda, em Brasília, foram transferidos ontem para a área de segurança máxima da penitenciária. A decisão da Vara de Execuções Penais do DF foi tomada após denúncias de que esses políticos eram privilegiados com regalias dentro da cadeia. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, decidiu não julgar uma solicitação da Procuradoria-Geral da República para que eventuais ordens de soltura do ex-presidente Lula só pudessem ser executadas com autorização do STJ. O pedido da PGR foi feito depois que no último dia 8, por 2 vezes, o desembargador plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favreto, mandou a Polícia Federal libertar o ex-presidente, atendendo a habeas corpus, um pedido de liberdade apresentado por deputados
deputados do PT. A PGR também pediu ao órgão a aposentadoria compulsória de Favretto por entender que ele adotou procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções, por decidir soltar Lula, contrariando decisões do TRF4, do STJ e do Supremo Tribunal Federal. As convenções partidárias para a definição dos candidatos a presidente da República nas eleições deste ano começam hoje. Conforme o calendário eleitoral de 2018, definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, os partidos terão até 5 de agosto para também definir os candidatos a vice-presidente da República, governador, vice, senador e deputados federais, estaduais ou distritais. O primeiro turno das eleições deste ano está marcado para 7 de outubro, o segundo para 28 do mesmo mês. Muitos partidos lançaram pré-candidatos a presidente. A figura do pré-candidato não existe. A presidente da República nos últimos meses, entre os quais PT, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidiário, PSDB, Geraldo Alckmin, MDB, Henrique Meirelles, PSOL, Guilherme Boulos, PCdoB, Manuela Dávila, PSL, Jair Bolsonaro, Rede, Marina Silva, PDT, Ciro Gomes e DEM, Rodrigo Maia. Geoffrey Whelan, o mais jovem piloto de caça que combateu durante a Batalha da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45, morreu aos 96 anos, informou hoje a emissora britânica BBC. Whelan tinha 18 anos quando ingressou na Força Aérea Real. Ele permaneceu na Força Aérea Real Britânica, que este ano celebrou seu centenário até 1960. 6 horas e 49 minutos. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, comemorou ontem o 39º aniversário da Revolução Sandinista, proclamando vitória sobre os manifestantes que exigem sua saída e chamando a liderança da igreja de golpista. No discurso pelo aniversário da Revolução, Ortega acusou os bispos católicos que mediam o diálogo entre seu governo e a oposição de ser parte de um plano golpista que pretende tirá-lo do poder. O presidente americano Donald Trump afirmou ontem que espera ter uma segunda reunião com Vladimir Putin. De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, o assessor de segurança nacional John Bolton foi encarregado pelo presidente de fazer um convite para que Putin visite Washington no outono do hemisfério norte, que começa em setembro, e as discussões sobre o assunto já foram iniciadas. Pelo menos 11 pessoas morreram nesta quinta-feira no naufrágio de uma embarcação turística no lago Table Rock, em Missouri, nos Estados Unidos, informou o escritório do xerife do condado de Stone. As autoridades informaram que 5 das 31 pessoas a bordo da embarcação seguem desaparecidas. Mergulhadores suspenderam os trabalhos de busca pouco antes da meia-noite no horário local, segundo informações dos veículos de imprensa locais. A embarcação virou e afundou por volta das 7h10 da noite, supostamente por causa de ventos fortes que castigaram a cidade de Branson, Missouri, de onde partiu o barco. Chovia forte naquele momento, com ventos de 64 km/h. A ex-presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, foi condenada a mais 8 anos de prisão por abuso de fundos estatais e violação das leis eleitorais. A nova sentença eleva a 32 anos a pena de Park, afastada do cargo em 2016 após um processo de impeachment movido por denúncias de corrupção. Park foi considerada culpada pela Corte do Distrito Central de Seul por ter recebido cerca de 3 bilhões de won sul-coreanos, cerca de 2,6 milhões de dólares, de chefes do Serviço Nacional de Inteligência durante seu mandato entre 2013 e 2016. Por esse crime foi sentenciada a 6 anos de prisão. A justiça também condenou a ex-presidente a 2 anos de prisão por ter violado leis eleitorais após interferir no processo de nomeação dos candidatos do próprio partido nas eleições parlamentares de 2016. Park está presa desde março de 2017. Ela foi condenada a 24 anos de reclusão. Com a nova sentença, a pena dela sobe para 32 anos de cadeia. Na Coreia do Sul, não tem acampamento próximo à prisão da ex-presidente, muito menos o STF. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Centrão fecha apoio a Alckmin com pauta de reivindicações. A Folha de São Paulo. Corregedor intimida juízes envolvidos em polêmica sobre soltura de Lula. O Estado de São Paulo. Vice-presidente do STJ nega pedido para entrevista de Lula na prisão.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. PSL resiste ao nome de Janaína Pascoal para vice de Bolsonaro. Valor Econômico. MPF pede ao CAD condenação de 7 multinacionais de frete por cartel. O Estado de Minas. Após tentativa de reaproximação, PRP volta a dizer não a Bolsonaro. Jornal do Comércio no Recife. Homem mais procurado pela polícia de Pernambuco por crime de pornografia infantil é solto pela justiça. Fortaleza, Diário do Nordeste. 3 prefeituras do interior do Ceará abrem 352 vagas com salário de até 9.600. 0 hora, Porto Alegre. Prefeitura de Porto Alegre confirma parcelamento de salários e diz que a situação financeira deve piorar. Brasil Econômico. Receita cancela a adesão de 700 contribuintes ao novo Refis e vem mais por aí. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Crise derruba a confiança do empresário do comércio. A crítica. Amazonas Energia. Ministério Público Federal tenta suspender a privatização. Em tempo. Quem governa o Amazonas? Traficantes impedem vacinação contra o sarampo. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zeguideg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5 horas e 45 minutos.